Graças a Deus, queridas irmãs, irmãos, que o nosso olho físico também não vê, mas que o nosso coração sente, que nessa bendita hora vamos entrar em sintonia com Jesus Cristo e com os nossos mentores, para que a gente possa sentir esse mundo espiritual, para que a gente possa entrar nessa frequência desses abnegados mentores, desses mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, desses espíritos iluminados que nos acompanham, que nos fortalecem, que nos auxiliam, que trabalham incessantemente em nosso favor, em nosso benefício. Graças a Deus, vamos nessa bendita hora senti-los próximos de nós, sentir essa emanação de amor, essa felicidade que eles se encontram. A gente define como felicidade, que é o mais que a gente pode alcançar aqui no planeta Terra. Essa felicidade desses mentores e estarmos aqui nessa bendita hora, junto desses abnegados mentores aqui, nosso Pai Seta Branca, que é o responsável por esse hospital espiritual, pelo Vale do Amanhecer, aqui no planeta Terra, permite que esteja também, além dos nossos mentores, irmãos e irmãs convidados por eles, irmãos e irmãs que a gente já conhece do nosso passado. Muitos são até vítimas do nosso passado. Por que vítimas? Por não ter uma consciência em Deus, Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, no amor, na caridade. Acabamos nos deparando com esses irmãos lá no passado e acabamos prejudicando eles de alguma forma, por não saber amar, tratá-los de uma forma ali que não foi bacana. Muitos eram bem próximos de nós e a gente não soube tratá-los, não soube amá-los. Então acabamos acrisolando esses irmãos em sentimentos negativos junto de nós, né? Vibram ali negativamente em nós, com ódio, com rancor, com mágoa, né? São esses nossos irmãos. Por isso que a gente denomina como vítimas do nosso passado. Por estarmos naquela velha estrada, uma estrada de orgulho, de vaidade, de poder, de ego, muitas das vezes por um pedaço de terra, muitas das vezes por uma posse, por um cargo, por uma riqueza. A gente acabou traindo esses irmãos, denegrindo esses irmãos, prejudicando de alguma forma. Então eles carregam este sentimento, esta vibração de cada um de nós. E o nosso Pai Seta Branca é maravilhoso, Jesus Cristo é maravilhoso, Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai, um Pai de misericórdia. Então permite e convida esses irmãos a também se fazerem presentes num trabalho como esse, para que esses irmãos possam se aproximar, sentir a nossa emanação, sentir a nossa mudança, sentir que nós desejamos sair desta velha estrada e adentrar a um novo caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Um caminho de amor incondicional, um caminho de humildade, de tratamento, de tolerância, de compreensão. E graças a Deus, nosso Espírito nos trouxe até aqui nessa bendita hora, para que a gente, junto desses abnegados mentores, pudesse desenvolver a realização desse grandioso trabalho, esta palestra doutrinária, que é aberta à comunidade, aberta ao corpo mediúnico, aberto a todos os queridos irmãos e irmãs, os espíritos que possam se fazer presentes, sejam eles, como a gente falou, encarnados ou desencarnados, graças a Deus. Então, desenvolvendo este grandioso trabalho, vale a pena começar registrando que, graças a Deus, do nosso espírito conseguir superar todas as adversidades para se fazer presente aqui. Muitas são as adversidades, muitas são as dificuldades, muitos são ali os empecilhos. A gente denomina aqui no planeta Terra diversos nomes, né? Diversas são as nomenclaturas para tudo aquilo que muitas das vezes nos impede a chegar até aqui. Então é muitas das vezes uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade financeira, uma dificuldade física, uma dificuldade espiritual, né? São muitas as dificuldades. Agora, por exemplo, está tendo uma dificuldade que a gente pode definir como uma dificuldade climática, né? Pode estar tendo uma chuvinha,
A gente pensa, meu Deus do céu, essa chuvinha é boa para dormir, né? Como que eu vou acordar cedo num domingo, se deslocar? O domingo muitas das vezes é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Eu vou acordar cedo para se deslocar, para ir até o Vale do Amanhecer, até o Templo do Amanhecer, escutar ali um mestre ficar falando, né, etc e tudo mais, e isso, aquilo, aquele outro, né? Não, vou ficar dormindo aqui na minha casa, no meu lar, no meu conforto, né? Mas não. O nosso espírito, que a gente vai chamar de individualidade, aqui dentro da doutrina do amanhecer, a espiritualidade fala que o nosso espírito é a nossa individualidade, né? A nossa individualidade fez com que a gente chegasse até aqui, vencendo todos os empecilhos em Cristo Jesus, né? Da nossa própria personalidade, que é a vida. Personalidade é transitória, é a vida que a gente está levando hoje. Já tivemos diversas personalidades aqui em Terra. Diversas foram as vidas que a gente teve aqui no planeta Terra, muitas foram as oportunidades, né? O espírito sempre é o mesmo, mas a personalidade, né, mudava de vida para vida. E graças a Deus estamos aqui nessa bendita hora. Definimos no começo todas essas dificuldades, né, todos esses fatos que ocorrem, que muitas das vezes nos dificultam a nossa chegada até aqui como dificuldades, porque a gente está na matéria, estamos no corpo físico, estamos encarnados aqui, mas para a espiritualidade, eles que estão muito à frente de nós, eles definem como evolução, como aprendizado, como maneira de a gente adquirir a sabedoria, como maneira de a gente adquirir o necessário que o nosso espírito precisa aqui no planeta Terra, seja amor, seja humildade, seja tolerância, seja caridade, seja perdão, salve Deus. Diversos são os valores do Mestre Jesus Cristo, dessa espiritualidade bendita, esses valores de luz que o nosso espírito se comprometeu a absorver aqui no planeta Terra. Então as oportunidades dele ganhar tudo isso é através desses fatos que ocorrem na nossa jornada, no nosso dia a dia. Essas, entre aspas, que agora a gente pode chamar de dificuldades, né? Para chegar até aqui, as dificuldades, vamos continuar chamando de dificuldade até a gente aprender, né? Que é uma evolução, que é um teste, que é uma oportunidade. Ao invés de dificuldades, vamos começar a chamar de oportunidades. Oportunidades que Deus Pai Todo-Poderoso nos dá de evoluir o nosso espírito. Porque os mentores, eles trabalham incessantemente em nosso favor, em nosso benefício, para a nossa evolução. Mas tem coisa que somente nós, cada um de nós, deve fazer, pode fazer. É necessário que seja feito para que a gente evolua. Tem coisas que nós que vamos ter que fazer. Tem passos que nós teremos que dar. Tem coisas que a gente vai ter que realizar para que a gente evolua. Nosso mentor tem ali um limite, nos mentoreando, tem aquele limite, mas tem coisa que a gente vai ter que fazer. Muitas delas está, muitas das vezes, na nossa jornada, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa oficina de trabalho, na nossa vizinhança, na sociedade em geral que a gente vive. Nos vamos se deparar com o quê? Como a gente registrou no começo, com vítimas do nosso passado. Não somente vítimas do nosso passado, vamos se deparar também com espíritos afins, espíritos que a gente já viveu junto e foi bacana, foi maravilhoso, por isso a gente é tão feliz. E também esses espíritos estão na sociedade, estão dentro da nossa casa, estão na nossa família, estão no nosso dia a dia, graças a Deus. Então tem esse equilíbrio, é como se fosse uma rede social espiritual. A gente tem ali a nossa jornada, né? Que a gente pode chamar do nosso profile, né? Do que a gente é, da nossa conta nessa rede social, né? A nossa vida que a gente está levando. E esses irmãos, nossos amigos, né? Que estão à nossa volta, como se a gente fosse ser um Instagram ou um Facebook, né? Para que a gente possa entender essa rede à nossa volta, que a espiritualidade prepara para essa encarnação. Então a gente vem, é preparado todo um ambiente para que a gente reencarne, é preparado todo um ambiente à nossa volta, os espíritos que a gente vai se encontrar, que a gente vai reencontrar, que a gente vai ajustar, que a gente vai reajustar, tudo dentro da nossa conquista, tudo dentro do nosso merecimento, tudo dentro da nossa jornada, são as possibilidades. Não quer dizer que a gente vai ajustar, quer dizer que a gente tem a oportunidade do ajuste, está nas nossas mãos. Os nossos mentores vão estar trabalhando em favor disso. Vai nos permitir essa oportunidade, para que a gente possa encontrar essas oportunidades, para que a gente possa se deparar com essas oportunidades. Daí vai depender de nós. É como se eles fossem driblando todo mundo do time
Driblou, fez aquele meio de campo, fez, né? Deixou todo mundo até no chão. Driblou até o goleiro e passou pra gente, deixou a gente na cara do gol. Quem vai ter que fazer o gol vai ser a gente. Nosso mentor não vai pegar a nossa perna e chutar a bola, né? Não, nosso mentor pode deixar a gente na cara do gol, mas quem vai fazer esse gol tem que ser nós. Por isso que a gente fala, tem coisas que é só a gente que deve fazer. Tem coisas que é só a gente que tem essa possibilidade de fazer. Até para a moral do nosso espírito. Até porque o nosso espírito tem essa moral. Até para que esse mundo espiritual nos observe e fale, olha, estão fazendo por merecer, estão conquistando, não são mais o mesmo, estão evoluindo, estão progredindo, estão fazendo bem, estão ali numa honestidade de propósito bacana, não tem mais os valores ali que movia esse espírito no passado, não tem ali, está deixando a vaidade, está deixando o orgulho, está deixando o ego, está deixando ali a necessidade da matéria, do poder, de ser isso, aquilo, aquele outro, de ter, né? As posses, o poder, etc. e tudo mais. Salve Deus, está conseguindo, dentro dos valores deixados pelo Mestre Jesus Cristo, pelo próprio Deus aqui em terra, para que a gente pudesse seguir. Isso já há cerca de 2000 anos atrás. Quem sabe nós estávamos naquela época do lado do nosso mestre e ele acabou nos passando despercebido. Quem sabe a gente até estava esperando a chegada dele, do Messias. Ele se fez presente, mas a gente ali não estava em sintonia com o amor, com Deus, com a luz e deixou passar despercebido a chegada dele. Salve Deus, tá tudo certo, graças a Deus. Ele tem toda a paciência do mundo. Deus Pai Todo-Poderoso tem todo o tempo do mundo. Muitas das vezes quem não tem esse tempo somos nós. Por isso que a gente tem que correr atrás dessa redenção, correr atrás, entre aspas, como a gente diz aqui no planeta Terra, do prejuízo. Qual o prejuízo? Do prejuízo que a gente deixou por não saber amar. E como que a gente vai conseguir essa redenção? Através do amor. Voltando ao que a gente estava falando, então a espiritualidade traz para a nossa jornada, graças a Deus Pai Todo-Poderoso, os irmãos do nosso passado, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, né? Então essa espiritualidade bendita, como diz nossa mãe Quataí 108, a Ágla, a clarividente, que a gente chama também de Tia Neiva. Como disse Tia Neiva para nós, a gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer, esse é o principal, nos conhecermos. Então a gente vai se conhecendo e vai conseguindo identificar esses espíritos à nossa volta. Poxa, mas por que eu não gosto daquele irmão? Por que eu não gosto daquela irmã? Né? Por que ele causa aquela revolta, aquela raiva, aquele outro que eu não sei nem explicar? Né? Antigamente a gente só não gostava e pronto. Né? Hoje a gente já começa a refletir o não gostar. Mas por que eu não gosto? Não é de graça, não é à toa. Alguma coisa tem. Devido a tudo isso que eu venho aprendendo, a lei de retorno, cada ação tem uma reação, né? Causa e efeito, né? Então devido a tudo isso que eu estou aprendendo, deixa eu colocar em prática. Por que eu não gosto? Não dá para eu ser ignorante e pensar só, por que eu não gosto e pronto? Porque eu sou assim, eu sou desse jeito mesmo. Salve Deus. Você não busca a evolução? Então se entenda, então se compreenda, então se estude, então se conheça, como nos pede a espiritualidade. Salve Deus. Por que eu não vou com a cara daquele lá, né? E daí a gente começa a entrar em sintonia com a espiritualidade, começa a se desdobrar dentro de nós, no entendimento, no conhecimento, no esclarecimento. A gente vai vendo, nossa, salve Deus, esse irmão, essa irmã estava lá do outro lado do rio, naquela época de Grécia, de Atenas, né? A época ali de Esparta, toda aquela época ainda antes da vinda de Jesus Cristo aqui no planeta Terra. Aquele irmão estava do outro lado do rio, estava em outra civilização, ou eu acabei com a civilização dele, ou ele acabou com a minha civilização, ou ele escravizou o meu povo, ou eu escravizei o povo dele, não sei, sabe, não sei. Mas eu já identifiquei que alguma coisa aconteceu, porque não é normal um espírito se deparar com o outro e simplesmente não gostar. Vamos entender por que a gente não está se gostando, vamos entender por que acontecem essas coisas, até para a gente saber, a gente que quer evoluir, que está tentando isso, até para a gente saber como que a gente deve agir, como que a gente deve proceder, né? Salve Deus, vamos sair da ignorância espiritual de eu sou assim pronto, esse é meu jeito, vai ter que me engolir. Salve Deus. Eu quero me entender, eu quero me conhecer, eu quero conhecer também esse universo que está à minha volta,
Eu quero conhecer um pouco mais das coisas, eu quero sair dessa ignorância espiritual, eu quero expandir a minha consciência, evoluir o meu espírito, se iluminar e começar a entender o que está acontecendo, para que eu possa subir esses degraus evolutivos que estão sendo me apresentados em Cristo Jesus. Os degraus estão na nossa frente, a gente não sobe porque a gente não tem a capacidade. Não que esteja alguém nos barrando, um velho barbudo com um martelo na mão, julgando todo mundo, você sobe, você não sobe, você está condenado, você não está condenado. Um juiz. Não, salve Deus. A nossa própria consciência faz com que a gente não suba. A gente sabe que a gente não deve subir, que a gente não tem essa capacidade, que a gente não está nessa frequência, que a gente não está nesta condição, que a gente não está nessa vibração. Então salve Deus, por isso que a gente não consegue. Mas como que a gente vai conseguir? Vamos voltar lá. Não gosto dessa pessoa. O que eu faço para gostar dessa pessoa? Vamos entender o que está acontecendo. Entre em sintonia. Não chegue na pessoa e não gosto de você e não sei o que, eu não fui com a tua cara, salve Deus. Olha para dentro de você. Tenta identificar o que está acontecendo. Ou essa pessoa é uma pessoa do meu passado. Essa pessoa estava do outro lado do rio. Jogava flecha, jogava alguma coisa na minha população, no meu povoado, acabou com, né? E salve Deus, acabou com a gente, acabou comigo, acabou com a gente, escravizou a gente, fez a gente sofrer muito. Por isso que o meu espírito carrega esse trauma espiritual, essa mágoa, essa condição, né? Da mesma forma que a gente encontra pessoas, muitas das vezes até em ônibus, senta do lado e parece que, né, você fala a vida para a pessoa fala a vida para você, vocês se conectam de uma forma que você não se conectou nem com o teu ente querido. Você se conecta com aquela pessoa de uma forma que fala, caramba, cara, até achei estranho, me conectei com aquela pessoa de uma forma que eu não me conecto nem com o meu ente querido, nem com meus familiares, nem com pessoas do mesmo teto que eu, da mesma jornada que a minha, que cresceu do meu lado na minha família, sendo primo, sendo tio, tia, parentes próximos, entes queridos. Não me conectei com eles da forma que eu me conectei com aquela pessoa que eu conheci do nada, né? O que é isso? Qual que é a explicação? É a mesma explicação. É o transcendente, é uma explicação transcendental, algo que transcende essa vida, algo que vem lá de trás. Já estivemos juntos lá naquela jornada e foi agradável. Para os espíritos, se eles se acharem agradáveis ainda um com o outro, outro com um, eles ficarem felizes nessa condição, por que será? Porque foi agradável no passado. E teu espírito se lembra, aquela lembrança espiritual. Teu espírito encontra novamente aquele espírito e fala, ai que bom te encontrar, ai que bom estar contigo, ai que bacana, né? Graças a Deus. Quem dera se tudo fosse assim. Se todos os irmãos que a gente conhecesse na nossa jornada fosse assim, quem sabe nem fosse necessária a nossa vinda aqui no planeta Terra, se fosse com todos assim. Se não tivesse aquele irmão que a gente se deparasse e ainda sentisse estremecer por dentro, ainda sentisse aquela condição. Por que será que a gente sente esse ódio, esse rancor, essa negatividade da gente? Por que isso é despertado em nós? Será que não é para a gente ter o domínio disso? Será que não é para a gente ter essa capacidade de se conhecer, de dominar os nossos pensamentos, as nossas ações, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, aquilo que vibramos? Salve Deus! E cada um tem um aprendizado. Tem irmãos que vieram com a necessidade de aprender a ser mais tolerante. Então o que vai ser apresentado para esses irmãos nessa jornada, nessa vida, no dia a dia? Testes de tolerância. Tem irmãos que vieram com a intenção, com a promessa de estar aqui no planeta Terra para aprender a perdoar. Então o que vai ter que ser apresentado? A oportunidade de ele perdoar, a oportunidade de ele pedir perdão, a oportunidade de ele interagir com o perdão, de conhecer mais sobre o perdão, nesta grande escola que é o planeta Terra. Essa grande escola está aqui para nos ensinar, E é necessário que aprendamos. Foi mandado um grande professor para essa escola, para nos ensinar, para nos deixar aprendizados, dicas, né?
Mestre Jesus Cristo. Então não é fácil amar, não é fácil perdoar. Prova disso, não seria mandado Jesus Cristo, que é um grande professor, que é um grande mestre, para nos ensinar justamente a amar, justamente a perdoar, justamente a ter essas capacidades. Então, se foi mandado um grande mestre, um grande professor, é porque essa matéria ela não é fácil mesmo. Então, salve Deus. E nós nos comprometemos de estar aqui no planeta Terra para evoluir, para quitar os nossos débitos, as nossas dívidas, as nossas juras transcendentais, tudo que transcende, tudo do nosso espírito. Então a grande esperança do nosso espírito, do espírito que habita dentro de cada um de nós, somos nós. Somos nós. Nós que somos essa locomotiva, vamos chamar assim, essa locomotiva que está carregando, que está à frente deste trem, carregando todos esses vagões. Esses vagões podem ser as vidas que antecedem esta vida que nós estamos. Então tem vagão vazio, tem vagão de flores, tem vagões complicados de destruição, tem vagões de tristes, de tristezas, tem vagões sem nada dentro, vidas que a gente passou aqui no planeta Terra em branco, nem fez coisa boa tanto, nem fez coisa mal tanto, passou ali, ó, bem tranquilo, uma passagem aqui no planeta Terra sem prejuízo, mas também sem benfeitoria, só passou, né? Só marcou presença, tipo aquele time que só cumpre tabela no campeonato, só cumpriu tabela, né? Mas teve vezes que a gente veio, muitas das vezes foi um rei, foi uma rainha, foi um general de guerra, teve ali um cargo ali, ó, bem bacana e não conseguiu ter o controle da vaidade, do egoísmo, do ódio, do rancor, porque tinha poder em mãos, muitas das vezes através de uma ordem nossa, muitos espíritos sofreram. Como que a gente vai para frente nessa escola? Como que a gente vai para frente nessa faculdade? Deixando esta pendência, deixando essa dependência, deixando essa reprovação. A gente não consegue ir para os próximos períodos, voltando àquele degrau evolutivo que cada um de nós tem a oportunidade de subir. A gente não consegue subir, sabendo que ali no degrau ali de baixo a gente deixou ali uma carga. A gente ficou com uma pendência, como chama no meio acadêmico, uma dependência. Ficamos em dependência naquela matéria e não conseguimos nos matricular nos próximos períodos com essa dependência. Então é necessário essa redenção, essa recuperação. Não é simplesmente, agora eu sirvo a Jesus, agora eu adoro a Deus Pai Todo-Poderoso, agora eu estou com Deus, agora eu estou com Jesus. Que bom que você está falando isso, que bom, são palavras, você está falando isso. Mas do meio espiritual ele precisa de mais, ele precisa de provas, só são palavras. Palavras até o papagaio fala, sai palavras até da boca do papagaio. E a ação? Estou com Jesus, faço o que Jesus faz também. Nossa, mestre, como assim? Não, Jesus é Jesus. Como vai fazer a coisa que ele fez? Palavra do próprio mestre. Vocês farão as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Então a gente não está tentando fazer o impossível. A gente só está tentando fazer o que ele nos deixou para ser feito. Então cabe a cada um de nós receber essa herança de Jesus Cristo e fazer o que ele fez e coisas ainda maiores. Falar de Jesus é bacana, é maravilhoso, é necessário. Muita gente está falando, isso é bom, que continuem. Mas que se ergam muito mais adoradores, benfeitores, representantes e embaixadores de Jesus Cristo aqui nesse planeta Terra. Gente que faz o que ele fez e coisas ainda maiores. Atitudes de Jesus Cristo. Palavras de Jesus Cristo é bacana, graças a Deus, mas atitudes de Jesus Cristo. Verdadeiros missionários, verdadeiras réplicas, representantes, embaixadores,
aqueles que estão fazendo o que ele fez e coisas ainda maiores. É isso que o nosso próprio Mestre espera de cada um de nós. Que além de falar, a gente faça. Para que a nossa reputação, para que a nossa moral nesse meio espiritual cresça ainda mais. Somente assim esses irmãos à nossa volta vão olhar e vão falar, realmente não é aquele lá de 10 vidas atrás que me passou a espada no pescoço, que acabou com a minha vida, que acabou com a minha família, que acabou com uma vida minha aqui no planeta Terra. Então, através de nós, eles também vão receber esse aprendizado que a vida não para. Que muitas das vezes a gente pode ter travado eles naquela vida atrás, mas que ela não para, que eles têm a oportunidade de seguir, que eles têm a oportunidade de seguir, que eles não são obrigados a nos perdoar, mas eles podem deixar um pouquinho de lado, podem até aprender mais. Por que eu não consigo perdoar? Então vamos estudar mais sobre o perdão, vamos deixar um pouquinho essa cobrança de lado, vamos pegar mais uma vida ali no planeta Terra. Muitas das vezes os espíritos não conseguem nem voltar de novo aqui no planeta Terra, que está acrisolado naquele ódio, naquele rancor, naquela cobrança, e não consegue ter mais uma oportunidade aqui no planeta Terra. Ele não se permite. Prefere ficar do lado da cobrança, cobrando, até sofrer, até padecer. É uma, é duas, é 3 vidas, de vez em quando até já cobrou, mas ainda não se saciou. Não, eu vou cobrar em todas as vidas que ele tiver. Muitas das vezes esse espírito que acaba cobrando o outro já é nem mais o cobrador do outro. O outro já tem o direito de ser o cobrador dele, de tanto que ele já cobrou. Mas graças a Deus, graças a essa espiritualidade bendita, graças aos esclarecimentos dessa espiritualidade bendita, deste mundo espiritual, da vida fora da matéria, disso que continua, disso que não para, disso que não é só o agora, disso que a gente já viveu muito para chegar até aqui, tendo a oportunidade de viver agora uma vida aqui encarnado no planeta Terra, mas segue, mas continua, não para. E a gente tem a oportunidade, somos a esperança do Mestre Jesus Cristo dessa espiritualidade, para resgate também de irmãos e irmãs vinculados a cada um de nós, ao nosso espírito. Tem espírito que só nós, é cada um de nós, são, que pode resgatar, que pode chegar até lá. Espíritos que vão somente ouvir a nós, não vão ouvir outro espírito, vai ouvir a nós, porque muitas das vezes são vinculados com a gente, nossa própria alma gêmea. Muitas das vezes está num plano inferior, está num aprisionamento, está numa condição ali complicada. E a gente que vai ter que chegar até lá para dar uma boa nova, uma boa palavra, para transmitir ali uma emanação positiva, para que esse irmão se evolua, para que ele siga, para que ele se desvincule daquele sofrimento, daquela condição de dor, daquela trava, daquele bloqueio. Então são espíritos que estão numa condição de resgate já, mas a gente está aqui ainda, sendo preparado para que a gente possa resgatá-los, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso que a gente está vivendo é um passo, é um preparo para os próximos passos que vamos continuar a dar desta vida fora da matéria. Estamos sendo preparados para os próximos passos que são espirituais. A nossa essência é o espírito. Esse nosso corpo físico é aqui do planeta Terra. É o veículo que o nosso espírito transita para baixo e para cima aqui no planeta Terra. É a oportunidade que a gente tem de ter um corpo físico, graças a Deus. Temos que cuidar também do nosso corpo físico, ir no médico da Terra, cuidar do nosso corpo físico, sempre em equilíbrio. Corpo físico, espírito, né? Temos que cuidar também do nosso espírito. Tem irmãos que estão desequilibrados, só cuida do seu corpo físico, tudo é o seu corpo físico, e malha, e tem aquele baita corpo físico, né? Mas quando a gente vai ali interagir com esses irmãos, né, trocar uma energia, não sai nada da boca deles, não sai nada do coração deles. Eles estão abraçados naquela imagem física que eles têm, esquecendo muitas das vezes que tudo isso vai se acabar, que tudo isso é passageiro, é transitório, é momentâneo, que o que fica mesmo é o nosso espírito. Mas que também a gente não tem que chegar e falar, nossa, agora eu vou sempre pro vale, vou isso, vou aquilo, vou aquele outro. Não, você também tem um corpo físico para cuidar. Então trate o teu corpo físico, se alimente bem, tome bastante água,
Se necessário for, vá no médico da terra, faça os tratamentos recomendados por eles. Graças a Deus a nossa doutrina é uma doutrina que muito nos orienta a isso. Com todo respeito aos outros locais, não vai chegar para você e falar, não, pare de fazer todo o teu tratamento. Aqui você vai tomar só a água aqui do templo e vai se curar. Eles não precisam tomar mais remédio de depressão, não precisa tomar mais remédio de pressão, não precisa tomar mais remédio de nada. Só toma essa água aqui. Não, salve Deus. A espiritualidade de luz sempre vai te orientar. Meu filho, minha filha, faça o tratamento da terra. Faça também o tratamento aqui do teu espírito. Ambos os tratamentos eles podem ser feitos juntos. Ambos os tratamentos podem ser sido feitos juntos e muitas das vezes estão até vinculados. O que você está passando pode estar até vinculado, pode até ser espiritual, ou pode ser físico mesmo. Salve Deus, quem sabe? Só a espiritualidade sabe. Mas continue fazendo o tratamento do médico da terra, ele é muito respeitado, ele estudou para ser um médico da terra, ele fez uma faculdade, ele estudou, ele aprendeu, ele foi atrás, ele hoje é formado médico da terra, justamente para cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico. Agora aqui os mentores espirituais são para cuidar do nosso espírito. É a cura desobsessiva que é a especialidade desse hospital. E nós estamos tendo a oportunidade de ser um enfermeiro desse hospital, prestando caridade, trabalhando, ganhando para isso. Não acho que tá, não, eu tô, só pagando, eu gasto com sola de sapato, gasto com ônibus, gasto com Uber, gasto com gasolina, gasto com isso, aquilo, aquele outro, só tô gastando, não tô vendo o rendimento, não tô vendo ali o lucro, não tô vendo o retorno, né? Salve Deus. O que a gente está ganhando, a gente não consegue apalpar, a gente não consegue segurar com as nossas mãos. Todo esse monetário espiritual é para a quitação dos débitos transcendentais do nosso passado, é para a nossa redenção. Não trabalhe por eles também. Não, eu trabalho por bônus. Eu quero bônus. Parece o Muttley falando medalha. Salve Deus. Não. Trabalhe pela caridade, trabalhe pelo amor, trabalhe pelo auxílio em ajudar o próximo, o mandamento maior de Jesus Cristo. Ame o próximo como a ti mesmo, mas não escolha quem é o próximo, aquele é o próximo, aquele não é, aquele não é. Não, todos são, os encarnados, os desencarnados, até os nossos irmãos que não estão num caminho de Deus Pai Todo-Poderoso, que não estão na lei de Jesus Cristo. Vamos ser tolerantes com eles, vamos respeitar. Tem um monte de espírito aqui no planeta Terra que até respeita Jesus, mas fala, não quero estar na lei dele não, eu quero estar na minha lei, eu quero fazer o que eu quero, eu sou livre, se achando livre. Mas sabendo que muitas das vezes isso não é uma liberdade, isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Mas se acham livres, vão fazendo isso, aquilo, aquele outro, se comprometendo, né? Muitas das vezes, ao invés de quitar suas dívidas, vão alcançando mais débitos ainda, né? Então, salve Deus, vamos respeitar esses irmãos também. Vamos respeitar esses irmãos que não querem também estar na lei de Jesus, está tudo certo. Jesus é maravilhoso. Olha os irmãos que nem acreditam em Deus, em Jesus. Você acha que Jesus vai virar a cara para eles e vai falar, não acredita em mim, também não quero saber. Não, ele nos ensinou que é esse mesmo, muitas das vezes, que ele quer. Na parábola daquela ovelha que se perdeu. Salve Deus, esse é Jesus. Esse é Deus. É algo que a gente ainda não consegue alcançar na nossa capacidade, na nossa limitação, na nossa forma de pensar. Nós ainda somos muito pequenos para alcançar. Dentro do nosso conhecimento, se a gente fosse Jesus, seria, aquela pessoa não gosta de mim, então também não gosto, não vou muito com a cara daquela pessoa. E até fala mal da pessoa e deseja mal para ela e torce para ela que ela tropece, etc. e tudo mais. Não é esse Jesus. Não, eu não vou com a cara daquela pessoa, ela não é do meu grupinho, não é do isso, não é daquele... Não. Eu quero que se lasque, como diz no planeta Terra. Salve Deus. Não, respeita, tolere, seja humilde, seja amável, vibre pelaquela pessoa. Se você se deparar com uma vítima do teu passado, não queira sair correndo, não queira fugir, não queira se esconder. Até quando? Salve Deus. Esses irmãos, eles nos acham através do nosso charme.
O cheiro que exala do nosso espírito, eles vão sempre nos achar. Até quando a gente vai correr? Até quando a gente vai fugir? Até quando a gente vai se esconder? Debaixo de uma cama? Salve Deus. Vamos levantar a cabeça. Vamos se preparar. Vamos encontrar esses irmãos. Vamos se esforçar para amar. Vamos pedir a Deus essa capacidade. Vamos vibrar por eles. Vamos rezar por eles. Vamos fazer prece por eles. Vamos orar por eles. Vamos torcer por eles. Vamos parar de ser negativo contra eles, né? Lançar negatividade, falar mal deles, etc. Desejar mal. Salve Deus, a quem que quer enganar? Quer enganar o outro? Quer enganar a si próprio? Quer enganar a espiritualidade? Salve Deus. Tem pessoas que conseguem enganar uns aos outros. Tem pessoas que estão conseguindo até se enganar. Mas a espiritualidade não tem como. É emanação. Esses mentores, eles sentem a nossa emanação. Os nossos irmãos que não estão na matéria, eles sentem a nossa emanação, que o nosso espírito está emanando. Os próximos passos serão emanação. Não terá voz. A comunicação é através da emanação pura. Não vai ter maquiagem, não vai ter como a gente disfarçar o que a gente está sentindo. Por isso que a gente vai ter que ter o domínio do nosso sentimento, das nossas emoções, das nossas capacidades. Para que a gente possa encontrar capacidades ainda maiores, ser submetidos a elas também. Essa é a evolução do espírito. Os próximos passos, eles já estão preparados. Nós que estamos se preparando para adentrar aos próximos locais, aos próximos departamentos, às próximas oportunidades. Está tudo já construído, está tudo lindo e maravilhoso nos esperando. Cada um de nós que deve se capacitar para que seja digno de adentrar, para que tenha a moral de chegar. Não seja um mentor nosso e nos leve e fala, não, ele vai entrar, dê carteirada. Espiritualidade não dá carteirada, espiritualidade de luz não é assim não. Não é assim não. Eles nos capacitam a gente chegar até lá. Eles nos capacitam para que a gente chegue também. Isso daí eles fazem, com muito amor, com muito carinho, muito feliz em fazer isso. Mas eles não vão dar carteirada não, chegar para um cobrador nosso, não, vai parar de cobrar ele. Aqui você não cobra mais, aqui agora eu estou como mentor dele, aqui você não vai mais cobrar. Não, salve Deus, os nossos mentores, eles se comovem mais com as vítimas do nosso passado do que com a gente mesmo. A gente tem a oportunidade de acordar, de se mediunizar, de vir para o templo, de trabalhar, de fazer uma mesa, de fazer um trono, de fazer uma cura, de fazer um passe, de fazer uma estrela candente, de arregaçar nossas mangas e suar nosso colete. Nós estamos dentro dessa capacidade. E o irmão, que está como espírito sofredor, dependendo do nosso amor, e a gente não quer amar. Não, muito cabeça dura para amar. Ou seleciona o nosso amor, sendo que Jesus Cristo falou que o amor é incondicional. Não dá pra gente selecionar. Não existe esse amor. Amor que seleciona. Amor que condiciona. Não, eu amo, mas as pessoas da minha família. Meu vizinho não. Meu vizinho liga o som muito alto, é muito chato, incomoda a vizinhança inteira, não tem como amar ele. Salve Deus. É esses irmãos e irmãs que o Mestre Jesus Cristo vibra para que a gente consiga alcançar. É esses irmãos e irmãs que estão à nossa volta, para que o nosso amor consiga alcançar todos e tudo. Não faça distinção de gênero, de raça, de cor, de classe social, de nada. Só ame por amar, de espírito encarnado, de desencarnado, um espírito que um dia se depare com a gente no universo e fala, não, eu não acredito em Jesus, e não confio e não quero saber. E você continua amando ele. Fala, irmão, tudo bem, não, você pensa assim, é maravilhoso, eu te amo. E segue com a luz, e segue com amor, e segue feliz. Já que ele não acredita muitas vezes em nada disso, você não vai falar com ele, segue com Deus. Ele não vai acreditar, né? Então eu falo, então segue feliz, meu irmão. Eu quero que você seja feliz. E transmita aquela emanação. Você está transmitindo o próprio Deus pro irmão, plantando uma sementinha. Daqui a pouco lá no universo esse irmão vai se deparar e vai falar, poxa, né? Que bacana, né? E você vai despertar ali uma árvore com bons frutos dentro daquele irmão, né? Que você não ignorou, não virou as costas só porque disse que não serve ao mesmo, entre aspas, ao mesmo Deus que o teu, que não acredita em Jesus Cristo. Não acredito.
Não acredito. Para mim ele é fraco. Para mim amar, para mim perdoar, para mim ser do jeito que vocês são é fraqueza. Salve Deus. Como diz na música, né, aqui no planeta Terra, mas que seja fraqueza então, meu irmão. Tá tudo certo. Segue feliz, siga bem. Eu quero o teu bem. E você é emanar mesmo que quer o bem dele. Não ser da boca para fora. Não tá falando da boca para fora que quer o bem só para ele parar de te encher. Salve Deus. Você é emanar que quer o bem, ele te sentir, falar, nossa, eu tô sentindo que ele quer meu bem mesmo, cara. E isso daí é um transformador. Isso daí tá me corroendo por dentro. Tá transformando o irmão por dentro. O teu amor, aquela sementinha, tá brotando de dentro para fora daquele irmão. Ele uma hora vai se render. Uma hora ele vai se render, vai falar, não, cara, não era fraqueza mesmo. O amar e perdoar não é fraqueza mesmo. É o caminho mesmo. É a verdade. E é a vida. Salve Deus, mestres e ninfas, graças a Deus. É chegada a hora. Tem uma certa hora, né? Esse nosso encontro, essa nossa palestra. A gente vai encerrar essa palestra e iniciar o desenvolvimento, as aulas em Cristo Jesus, os roteiros que estão preparados para o dia de hoje. Então, nessa bendita hora, vamos formar só um pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso e agradecer. Agradecer por estarmos nessa bendita hora reunidos em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, neste que é um hospital espiritual, um pronto-socorro universal, junto com esses abnegados mentores, junto com todos esses irmãos que o Pai Seta Branca nos permitiu estar nessa bendita hora. Agradecer também pela nossa família, pelo nosso dia a dia, pelo nosso estudo, pelo nosso trabalho, pelas nossas finanças. Agradecer por tudo e por todos. Tudo é pela vontade de Deus. Uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso Pai está no comando de tudo. E quando a gente, cada vez mais que a gente ter essa consciência, mais realizado, mais feliz, mais perto dele estaremos. Nessa bendita hora, eu peço aos senhores e às senhoras que em pé possamos demonstrar nosso mantra manhante em Cristo Jesus. Manhã.